do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esta noite, esta oportunidade que o Senhor nos concede. Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos. Amém. Abra suas Bíblias, meus irmãos, por favor, na segunda carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Aleluia. Feliz em poder estar retornando a minha residência espiritual, primeira residência espiritual, minha casa. Feliz por rever meus irmãos. Continuo com o mesmo temor e tremor em estar subindo ao altar do Senhor para poder ministrar a sua palavra. Continuo carecendo das orações dos santos, das súplicas de cada um dos irmãos. Peço aos irmãos que não deixem de estar orando por nossas vidas e dizer a Deus pelos anos da igreja, pastor Isaac, que é o pastor presidente, pastora Dalva, pastor Gilberto, que nos antecedeu na abertura do culto, pastora Aurelina, nosso pastor Orlando, diáconos, diaconisas, todo o corpo de obreiro desta casa e a vida que cada um de nós distintamente, onde se podem dizer glória a Deus. Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo São Paulo, escrita à igreja de Corinto, capítulo de número 3. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 3. Os irmãos estejam à vontade. Glória a Deus. Os irmãos estiverem à vontade para ler a palavra de Deus sentado, fiquem como estamos, se não, de pé também. Deus seja louvado por tudo, em tudo e em todas as coisas. A Ele a glória, Glória a Deus. amém. Exaltação, domínio, poder, celebração, exultação para sempre. Amém. Leamos. Começamos porventura ou novamente a elogiar a nós mesmos? Pergunta o texto. Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós, ou cartas de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, Amém. conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Você pode se ajudar dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito para sempre. Glória a Jesus. Aleluia. Pai, nós ministramos, Pai, nesta noite a tua palavra debaixo da total dependência. Carecemos, Pai querido, da direção do teu Espírito. A Bíblia Sagrada, a sua palavra, diz que aqueles que falam a sua palavra, que ministram a sua palavra, devem ministrar na força que o Senhor concede, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Amém. No meio da pessoa eterna e bendita de Jesus Cristo, a quem pertence a glória eternamente. Pai, eu confesso a minha pequenez, eu confesso a minha dependência, mas confiando, ó Pai, naquilo que diz a sua palavra. Glória a Ó Deus. Deus, o Senhor em determinada ocasião disse aos teus discípulos: abre, pois, tua boca
os supririam de sabedoria. Por isso, ó Pai, nesta noite, fala conosco, use a vida desse teu humilde servo, Pai, que ora está pedindo para ser canal e instrumento da verdade, da sua palavra, para a sua noiva. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, Paulo, conhecido pelos eruditos, catedráticos, estudiosos bíblicos como um bandeirante da fé, um homem de extrema inteligência, um homem totalmente devoto à sua religião, por assim dizer. Paulo, que antes de conhecer a essência do Evangelho, de conhecer verdadeiramente a Cristo, ele próprio vai falar a respeito da sua vida como um homem religioso. Esta é uma das suas 13 cartas. É sabido dos irmãos que o apóstolo São Paulo escreve quase que 50% do Novo Testamento, a saber, as cartas que são intituladas cartas paulinas. Paulo, ele era um homem que perseguia a igreja. Louva a Deus por sair dessa escola, a escola batista, a escola que prioriza o ensino da palavra de Deus. Então, tudo que talvez porventura os irmãos venham ouvir aqui nesta noite, os irmãos já tenham ouvido. Paulo é sabido dos irmãos que era um algoz perseguidor da igreja. Mas certo dia o apóstolo São Paulo se depara com um clarão indo até a cidade de Damasco, Glória a Deus, em busca de perseguir a igreja de Cristo. E ele se depara com um clarão que, a saber, para os irmãos, ou os irmãos conhecem, era a manifestação de Cristo Jesus para com ele. Paulo se converte. Naquele dia, o Senhor Jesus disse para Paulo: Paulo, tudo é para ti, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões, ou resistir contra os aguilhões, ou resistir ao chamado que o Senhor já tinha para com a vida de Paulo. Paulo escreve esta carta e ele começa a falar do seu apostolado. Eu quero glória a Deus, descer uma linha de raciocínio com os irmãos nesta noite sobre dois tempos na vida de Paulo, dois aspectos no processo de transformação da vida do apóstolo São Paulo. Aqui Paulo está escrevendo esta carta reivindicando a autoridade do seu apostolado. Perceba que o primeiro versículo que nós lemos, Paulo, ele vai dizer que ele, da pessoa dele, nós somos imitadores de Cristo e de Paulo também, uma vez que o apóstolo São Paulo também vai dizer isto: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. aleluia. Paulo, ele vai dizer que nós não necessitamos mais de cartas de recomendação. Ou, na tradução que eu tenho aqui, começamos novamente a elogiar nós mesmos, ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós, ou cartas de recomendação de vós. Eu estive durante todo esse tempo afastado daqui, consegue a expressão, 2 anos, né? Mas que parece uma eternidade.
passado, a data em que nós voltamos a subir aqui para ministrar foi dia 15 de julho de 2022, né? 21 foi que eu saí. 23, 2 anos, né? A conta dá certo, fechou 2 anos. Então Deus ele começa a trilhar o caminho da sua igreja e Deus ele trabalha nos mínimos detalhes. Aleluia. Eu estive durante esse tempo, eu vou tentar compartilhar uma mensagem com os irmãos e mesclar também com um pouco da nossa trajetória aí durante esses 2 anos lá em São Paulo. Ou seja, compartilhar, bater um papo aqui, não diria que isso aqui é hoje uma pregação. Então, esses 2 anos, coisas aconteceram na minha vida e que se viu no domingo, né, como por exemplo a situação da minha esposa e na minha vida também, questões de trabalho. Eu saí daqui por esse motivo e por graça e favor de Deus, nós nos entregamos logo quando chegamos em São Paulo e eu dei o testemunho aqui no domingo e compartilho mais uma vez. O Senhor não só abriu uma porta, como mais 4 portas. Ou seja, Deus que é poderoso para fazer além do que aquilo que nós pedimos e pensamos, a sua palavra de fato é verdadeira e ela se Aleluia, glória a Deus. E eu estive pensando em uma palavra. Todo homem de Deus, eu, você, todos os grandes homens de Deus passaram por um tempo de anonimato, um tempo onde aparentemente ele não seria visto por ninguém. Todos nós carecemos disso, de passar esse tempo de isolamento. Isso é um conflito, ou em um tempo em que as pessoas hoje querem estar visíveis, hoje em um tempo em que as pessoas querem aparecer na era tecnológica, na era da mídia televisiva, na era do celular, do smartphone, na era da internet, onde as pessoas querem aparecer, mas a Bíblia nos chama a nos esconder para o período de tratamento. E por vezes, na minha e na sua vida, isso vai acontecer sem que até mesmo você queira. Talvez alguém aqui que começou no Evangelho, já tem muito tempo no Evangelho, se questiona: será que aquilo que eu faço para o reino de Deus é o suficiente? Ou, Senhor, por que eu não sou mais cogitado? Senhor, por que eu não sou mais explorado? Por que eu não sou mais usado? Por que eu não acho oportunidades? Mas existe um tempo de Deus para todas as coisas debaixo do céu. Aleluia, glória a Deus. Existe um propósito de Deus, um tempo de Deus, um processo de Deus na vida de cada um dos seus servos. E eu compreendi isso. Atrás das malhadas, né? Davi esteve esse tempo escondido atrás das malhadas. A Bíblia vai dizer que Gideão, antes de ser usado por Deus para pelejar contra os midianitas, Gideão passou um tempo escondido atrás do ar, nas malhadas, pisando trigo. A Bíblia diz que José, o grande José do Egito, um homem que alcançou a patente de governador do Egito, segundo homem após Faraó, passou por
Lucas, em São Marcos, que Jesus passou 40 dias no deserto, no anonimato. Mas a Bíblia vai dizer também no livro do Gênesis, após Noé ter passado os 40 dias, 40 noites dentro da arca, no capítulo 8 de Gênesis, a Bíblia diz: e lembrou-se o Senhor de Noé. Aleluia. A Bíblia vai dizer no livro do profeta messiânico, do profeta Isaías 49:15, conhecido da igreja, citei aqui no domingo: pode uma mãe esquecer-se do seu filho de mama ou do filho do seu ventre, de forma que o seu filho não se compadeça? É uma pergunta do texto. Isaías vai completar: ainda que essa mãe venha a se esquecer dele, do filho de mama, o Senhor, o seu Deus, profeta, pastor Orlando, o Senhor todavia, meu querido amigo, o Senhor todavia não se esquecerá de você. O Senhor não se esqueceu, meu irmão, do Garcia, da promessa que está sobre a sua vida. O Senhor não se esqueceu, meu irmão João Viana, da promessa que Ele fez para com a sua vida, meu irmão Antônio, meu irmão Luiz, meu irmão Gideão, meu pastor Isaac, meu irmão Benício, meu irmão André Raspelli. Eu estou sendo lembrado de alguns nomes aqui, mas Deus se dá louvado. Escute, a Bíblia vai dizer no mesmo texto que eu acabei de citar aqui agora, no capítulo 49:15, no verso 16, que ainda que a mãe se esqueça, o Senhor não se esquece, porque todos os nossos nomes estão gravados na palma da mão dele. Aleluia. Se é para Jesus, pode ser melhor, pode ser melhor. Eu, na minha cabeça, esqueci do seu nome, mas o Senhor não se esquece de você, Marcelo. O Senhor não se esquece de você. Meu irmãozinho. Glória a Deus. Evangelista, o que você está querendo pregar? Eu não vou me delongar aqui, quero ser bem sucinto, até porque a Bíblia Sagrada diz que não é por muito falar, que nós seremos escutados. E lá na Assembleia, é chamada saudação, né? Quando a gente não prega muito tempo, não é, pastor? A saudação do Assembleia. Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos é que existe um tempo de tratamento nas nossas vidas, existe um tempo de anonimato nas nossas vidas, mas vai chegar um tempo, meu irmão, que o Senhor vos exaltará. Glória a Deus. Sério, meu irmão, tem exaltação de Deus na sua vida. O processo existe, mas o que o Senhor tem para fazer, Ele vai fazer e vai chegar no tempo certo, na hora certa, no momento oportuno de Deus. E Paulo também foi um desses homens, pastor Isaac, pastor Orlando, que passou por esse tempo de anonimato, passou por esse tempo, por esse processo de esconder-se. A Bíblia vai dizer, é Ele que mesmo vai narrar isso. Eu conheço um homem, não sei. Esse homem, há 14 anos, ele foi arrebatado até o paraíso. Se um pouco não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe. Conheço um homem que ele foi arrebatado até o terceiro céu e ele viu coisas inefáveis que é o homem comum, como eu, você não é lícito referir. Paulo teve um misto de humildade, como também passou por um período de talvez autossuficiência. Todos nós estamos passivos a isso. Paulo, em dado momento do seu ministério, provavelmente Paulo, por ser até mesmo da sua natureza, da sua característica, porque ele era um homem altivo, imponente, um homem conhecedor, que todo homem pensa porque ele conhece um pouco, um pouquinho a mais que o outro, ele acha que esse conhecimento a mais que o outro tenha, o faça melhor que o outro. E Paulo era um homem, repito, que conhecia as letras, era um homem conhecido como poliglota, na nossa linguagem, um homem que conhecia vários idiomas. Paulo era zeloso na sua religião, na sua lei. Ele dizia: eu sou da linhagem de Davi, da tribo de Benjamim, zeloso da lei, fariseu de fariseus. Receba Paulo. Mas Paulo chegou um determinado tempo no seu ministério que Jeová precisou dar um puxão da orelha dele. Aí
Mas a resposta de Deus para Paulo, você já conhece. Paulo disse, ou melhor, o Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha suficiência, o meu poder, a minha graça se aperfeiçoa nessa sua fraqueza. Louvado seja Deus. Qual tem sido a sua fraqueza? Qual tem sido o seu espinho na carne? Qual tem sido o seu conflito interno? Qual tem sido a sua demanda psicológica, fisiológica? A enfermidade da sua alma, do seu espírito, talvez. Todos nós estamos suscetíveis a isso, passivos a isso. Mas o Senhor está dizendo para alguém aqui nesta noite: a minha graça continua valendo sobre a sua vida. Amém. O meu poder continua ainda valendo para aperfeiçoar a sua fraqueza. Glória a Jesus. Paulo está aqui reconhecendo ou pedindo reconhecimento do seu apostolado. E ele vai dizer, versículo 2: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestamente declarados para ser carta de Cristo. Amém. Nós precisamos reivindicar o reconhecimento de quem nós somos para ser exemplos para o mundo lá fora. Nós Aleluia. precisamos ser essa carta que o mundo necessita, carece de ler. Nós fomos chamados como testemunhas de Cristo. Irmãos, conhecem? Testemunhas que, no original, a palavra mártir ou marturia, traduzido, é testemunha. Aqueles que dão a sua vida, aqueles que se esmeram para defender deveras o nome de Jesus. Nós somos a carta de Cristo, meu irmão. Não escrita Glória a Deus. e nem pelo punho dos homens, mas o texto diz: pelo Espírito do Deus vivo, louvado seja Deus. Glória a Deus. O que Deus fez na minha vida e continua fazendo, ainda porque estamos no processo, o apóstolo São Paulo mesmo vai escrever que estamos no processo até alcançarmos a estatura de homens e mulheres perfeitos, a estatura de varonilidades ou de varonilidade perfeita. O que ele começou a fazer, ele faz não no nosso estereótipo, não na nossa aparência, ele vai no nosso interior e nos transforma de dentro para fora, louvado seja Deus. Aleluia. Versículo de número 3: porquanto vós sois manifestamente aí nesse pleno a carta escrita de Cristo, a Bíblia ambulante. Irmãos, eu nas minhas humildes súplicas, nas minhas humildes orações, eu tenho pedido a Deus para que isso aconteça com a minha vida, que aonde eu passe, o cheiro de Cristo exale, a presença de Cristo seja conhecida. Amém. Foi para isso que o Senhor nos comissionou, foi para isso que o Senhor te comissionou. Talvez você já tenha ouvido aqui, vai ouvir novamente. Você, meu irmão, é a única Bíblia que alguém está lendo. As pessoas não estão lendo o exemplar físico da Bíblia, mas eles estão lendo o seu comportamento, eles estão lendo as suas atitudes, eles estão lendo e vendo a sua postura de servo de Deus. Aleluia. E nós não podemos dar mau testemunho. Paulo é esse exemplo, e ele vai escrever aos Coríntios: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aos Hebreus capítulo 12, a Bíblia vai dizer, meu irmão, que eu e você, nós estamos envoltos por uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão nos olhando, e que nós devemos fugir do embaraço, do pecado, meu irmão Vinícius, que
versículo 2: manifestada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Glória a Deus. Parágrafo de número 4. E tal confiança nós temos através de Cristo, aleluia, não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência vem de Deus. Aleluia. Vem de Deus. Glória a Vem Deus. dele, meu irmão. Ele é o seu porto seguro. Ele é o seu escudo e broquel. Ele é a sua torre forte. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18 que torre forte é o nome do Senhor para ela correm os justos, porque nela sentem-se seguros. Glória a Deus. Ele é o seu mosteiro. Ele é a sua rocha. Amém. Ele é o seu pedregulho. Ele é a pedra descida, ele é a pedra no ar. Atos 4 diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós seremos salvos, ou podemos ser salvos. E nós já somos salvos nele. Estamos nele, estamos na videira. Somos, aleluia, chamados, escolhidos por ele. Não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu. Amém. Nos designou para que nós avancemos, para que nós andemos, caminhemos e possamos dar frutos, Amém. frutos que permaneçam. Glória a Deus. Caminhando estamos para Canaã. Amém. Aleluia. Caminhamos, estamos indo para Canaã, louvado seja Deus. Aleluia. E esta é a confiança que nós temos através de Cristo. Confiança em Cristo. A confiança que temos é esta. Amém. Que se pedirmos alguma coisa a Ele, segundo a vontade dEle, segundo a palavra dEle, Ele nos ouvirá. Glória a Deus. Paulo vai escrever aos de Gálatas, a carta a Galácia, os Gálatas capítulo 1. E aí, Paulo, ele já vai ser aqui um pouco até que um forçado, né? Paulo vai dizer: ele começa a escrever na carta, apóstolo. Perceba que eu comecei a traduzir e falar que Paulo está reivindicando aquilo que ele é de direito dado por Cristo, o seu apostolado. Os irmãos sabem que Jesus chamou 12 homens e os adestrou durante o tempo que esteve na terra. Jesus ensinou corpo a corpo aos discípulos, caminharam com Cristo, ouviram, tiveram contato face a face com Cristo, talvez abraçassem a Cristo. A Bíblia vai chegar a dizer que João era um dos que reclinava a sua cabeça no corpo de Cristo, privilégio. Às vezes um abraço do pastor, do Marquinhos, do pastor Arazinho, do pastor Orlando, do pastor Isaac, meus irmãos, aprenderam corpo a corpo. Então, imagine a cena, né? João sentado, colo de Jesus, ouvindo Jesus sussurrar. Que privilégio. Aleluia. Isso foi privilégio de João naquela época, mas um dia vai ser privilégio meu e seu também lá na eternidade. Aleluia. Paulo está reivindicando o seu apostolado e aos Gálatas, ele vai dizer: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, capítulo 1, não da parte do homem ou do homem algum. É sério, irmão. Paulo ele vai chegar a dizer, Gálatas capítulo 1, seus versos número 11 e 12, o evangelho que eu recebi, não recebi de homem algum. Que privilégio, né? Que ousadia de alguém, no bom sentido da palavra. Que prazer poder dizer isso. E aplicando para mim e para a sua vida, como cartas de Cristo que nós devemos ser, como tem sido isso na minha vida e na sua vida? Quero
começaram a aplicar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o cunho de consolar, suportar, exortar. Ela é divinamente inspirada, apta para corrigir. É Paulo também que vai escrever isso a Timóteo. A palavra de Deus, ela é apta para corrigir, redarguir, instruir em justiça, a fim de que todo homem ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebe, meu irmão, que a palavra de Deus ela tem começo, meio e fim. O processo de Deus na minha e na sua vida começou desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Amém. Ainda informe, o Senhor já havia visto, nesse capítulo de número 1 aos Gálatas. Se tem o versículo 1, Paulo está reivindicando o seu apostolado. Se tem o versículo 11 e 12, ele vai dizer isso: eu não recebi o evangelho de ninguém, ou não fui ensinado por homem algum, mas pelo próprio Cristo. Os versículos 16 e 17, ele vai dizer que desde o tempo a pouco Deus escolheu no ventre. Aleluia! Glória a Deus. Você foi escolhido no ventre. Amém. Você foi escolhido na presciência de Deus. Aleluia. Chegou o tempo de você ser convencido pelo Espírito. Você foi convencido pelo Espírito e você está aqui nesta noite. Amém. Glória a Jesus. Mas ainda estamos em processo, ainda estamos em tratamento. Nós somos esta carta escrita, não com tinta, por homens, mas pelo dedo do próprio Deus, por meio do Espírito Santo. Mas como é que está as páginas da minha e da sua vida? Como é que está essa questão do testemunho? Como é que está essa questão minha e sua de compartilhar o Evangelho? Toda a palavra apregoada no altar, ela começando em Gênesis, ou começando no Apocalipse, ela começando no início, ela começando no fim, ou começando no meio, ela deve convergir em Cristo Jesus. Aleluia. E na propagação do nome de Jesus, na propagação do Evangelho. Louvado seja Deus. E eu, por ser evangelista de ofício, as minhas mensagens são só uma, só tem uma direção: despertar a igreja a respeito da sua responsabilidade, da sua incumbência, do seu dever de pregar o Evangelho, do meu e do seu dever de pregar o Evangelho. Glória a Deus. Nós somos a carta que as pessoas precisam ler. Amém. Paulo reivindicou no seu apostolado, mas Paulo, durante o tempo em que Paulo esteve como bandeirante da fé na terra, Paulo fez jus ao seu chamado, pregando o Evangelho, exortando, sofrendo pelo Evangelho. E Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Aleluia. Paulo disse em determinada circunstância: eu não julgo já ter alcançado. Perceba que Paulo, não é que Paulo não tinha convicção de onde e para onde ele ia. Ele dizia: e para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Aleluia. Mas na sua carta aos Filipenses, Paulo vai dizer: eu não julgo já ter alcançado isto, mas uma coisa eu faço, e é que, não olhando para as coisas que atrás ficam, mas prosseguindo para as que estão diante de mim, eu sigo para o alto pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a palavra de Deus é o coração da igreja, dos meus irmãos nesta noite, é esta: seja uma carta na vida, Amém. seja uma carta escrita, que os homens aí fora precisam ver. Essa igreja, esse ministério, esta rede da qual eu faço parte, ela precisa sair do estado em que ela está.
E o Senhor conta comigo e com você. Amém. Nós somos multiplicadores da palavra de Deus. Aleluia. Nós precisamos, não consegue a expressão da palavra, pagar o preço de oração e jejum pelos valores da igreja. Falando propriamente da rede, mas não só da rede, mas pelas almas que perecem. Não baixe a guarda, meu irmão. Não desista. Não esmoreça. Não se canse. Não despedace a sua cruz. Jesus acelerou. Jesus exortou. Jesus, eu diria até que apelou para a igreja, como Paulo apelou. Rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, eu apelo, meus irmãos, que vocês se apresentem a Deus como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Prestem a mim o culto racional, ou a Deus o culto racional para você. E um dia nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus já está disponível para mim e para a sua vida. Amém. Mas nós precisamos trabalhar pela obra. A Bíblia diz que os campos estão altos. Os campos já estão brancos. Está faltando ceifeiros. Está faltando trabalhadores. Receba nesta noite incentivo. Aleluia. Receba nesta noite graça. Receba nesta noite força. Receba nesta noite motivação, entusiasmo, alegria. O significado da palavra entusiasmo é Deus em nós. Aleluia. Jesus, o seu nome é Deus conosco. Ele está conosco. O Espírito está conosco. Amém. Existe um peso espiritual pairando sobre a igreja. E essa arma de nossa milícia, elas não são carnais, meus irmãos. Elas são espirituais. Elas são poderosas de Deus, diz a Bíblia, para destruir esse peso, para expelir esse peso. Isso fala de uma vida de devoção, de uma vida de oração. A Bíblia Sagrada vai dizer que o fogo ele deve arder continuamente no meio do seu altar. No altar de nossas vidas, nós somos um altar vivo. O fogo deve arder continuamente no altar. Nós somos um altar de sacrifício. Paulo disse que nós deveríamos apresentar-nos como este altar. Ou sacrifício vivo no altar, por assim dizer. O fogo deve arder. Eu preguei na congregação na última sexta-feira e em dado momento do ministério de Jeremias, a palavra de Deus quebrada nos seus ossos. Quantos aqui sentem? Quantos sentem que está faltando algo? Eu tenho orado a Deus. Satanás é astuto, sagaz. Você não pode se sentir acusado. Você não pode se sentir acusado pelo chefe, porque a Bíblia diz que não há mais condenação para você. Em Cristo Jesus, eu e você fomos justificados. Aleluia. Percebe, eu estou pregando no contexto. Você é a carta escrita de Deus. Amém. Mas quando sempre que está faltando algo, que está faltando fazer algo, que poderia dar mais, que poderia se esforçar mais, que poderia ajudar mais, que poderia participar mais da obra de Deus, se doar mais, marcar mais presença, se envolver mais, deixar de murmurar e de reclamar mais e agir mais. Quantos sentem isso? Quantos desejam isso? Aleluia. Quantos acham que precisam disso? Eu tenho dito isso para Deus.
Senhor pregar o Evangelho. Mas quantos anseiam, desejam, sentem graça, sentem alegria, sentem prazer, esperam ansioso pela hora do culto? Quantos querem vir para aqui sem aquele peso de obrigação, como um fardo, como um religioso, como Paulo era? Quantos desejam? Esse Espírito está nos convocando. Quantos querem que essa rede seja uma rede alegre? Uma rede, irmãos, o Pentecoste não tem placa denominacional, não. Quando o ato dos apóstolos disse que o Espírito desceu em Pentecoste, vai para a igreja. Esse negócio de igreja batista, igreja assembleia, igreja, não. O Pentecoste é da igreja. E o Pentecoste veio para dar alegria, entusiasmo, motivação a mim e a você. Quantos querem cultos avivados, cultos alegres? Quantos querem isso? Eu ouvi uma irmã dizer, certo culto aqui, o culto parecia que não tinha ninguém na igreja de varões. E quando ela chegava, ela foi animada. O pregador pregando, se esforçando, pregando a palavra, mas ninguém dava glória para Jesus, ninguém dizia uma aleluia. E aqui é bom, é a igreja de Cristo, aqui o arraial te ajuda, irmão. Nesse mesmo texto que nós lemos aqui, capítulo 3, verso 17, a Bíblia vai dizer que onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade para glorificar, para adorar, para exaltar o nome dele. Quem tem liberdade para adorar? Quem tem liberdade para glorificar? Quem pode ficar 30 segundos de glória a Deus, aleluia, exalta o nome dele, abre a sua boca para dar glória a Deus. Se motive aí, meu irmão. Exalte ele nesta noite. Exalte a majestade dele nesta noite. Diga a ele o quanto você ama, o quanto você o adora, o quanto você o exalta nesta noite. Glorifica o nome do seu Deus. Porque você é um privilegiado, você foi escolhido, você é um chamado, você foi comprado não com preço de coisas perecíveis, prata, ouro, mas pelo sangue precioso de Jesus. Deixa os irmãos aplaudirem a ele, glorificando a ele. Vai alguma coisa aí, que vai. Bate a boca, vai dar glória para Jesus. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé, dando glória a Deus. Exaltando a majestade dele. Seu irmão está pedindo a Deus para poder voltar ao ritmo. Eu estou ali, quero continuar cantando com as orações dos irmãos. Nós sabemos que temos o ministério que o Senhor nos confiou, o ministério da propagação do Evangelho, da palavra. Eu estou vivendo de alguns videozinhos que eu estou pregando, já quase um ano e pouco. Esse dia daí foi uma maratona aí. Quinta, sexta, sábado, quando foi domingo eu vim de folga aqui no quartel. E hoje estou pregando aqui mais uma vez. Não sei quando é que eu vou voltar a pregar de novo, mas estou um pouco fora de ritmo. O pastor Isaac disse que soldado no quartel quer serviço. E lá, o soldado, eu vi um homem de Deus falar, eu compartilhei na congregação sexta, compartilhei aqui. Um soldado, cuide, meu pastor Orlando, pode estar muito tempo sem ser acionado, mas não pode estar um segundo sem ser preparado, sem estar preparado. Você tem que estar preparado para o que Deus tem para fazer na sua vida. Você tem que estar preparado. Você pode estar preparado, expandido como a palavra no decorrer, tem que compartilhar no deserto, mas Deus está te preparando. Paulo passou 3 anos e meio no deserto, na Arábia também. Aleluia, se preparando. Glória a Deus. Deus está te preparando para algo maior. Porque o básico, meu irmão, o mínimo, você sabe que você já tem condições de fazer. O mínimo dos mínimos é ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Ismael. Aleluia. Mas Deus tem muito mais a fazer na vida daqueles que se colocam nos pés dele. Curva sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te glorifico por essa oportunidade, mais uma vez, de estar a voltar, apregoando a sua palavra.
Pai, está aí a sua igreja, está aí o seu povo. Meu Deus, esse altar que durante minha vida espiritual, eu estive aqui, bebendo deste altar. E hoje, Pai, nós estamos aqui, Pai, ministrando a sua palavra. Ó Deus, toma a vida dos teus servos. Eles são cartas, Pai, são a sua igreja, o seu povo, que o Senhor chamou do reino das trevas. E a Bíblia diz que o Senhor nos chamou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, para compartilhar das virtudes daquele que nos chamou. Igreja, abre sua boca aí, vamos fazer um marido aí nessa noite. Olha um pouquinho mais alto, por favor. Abra um pouquinho, faz um pouquinho os seus lábios. Ore por gentileza, ore por essa rede, ore pela vida dos seus sacerdotes, ore pela sua vida espiritual, ore pelas almas. Ô Espírito Santo, coloca essa palavra nos lábios do teu povo, Espírito Santo. Ministra nesta noite sobre as nossas vidas. Amém, Meu Deus, nós louvado somos seja independentes, Deus. nós somos carentes, nós somos necessitados, meu Pai. Cada dia, Pai, possa Oh, aumentar, Deus, Senhor. o poder, a autoridade Senhor, da Pai, sua palavra, que é Pai, viva possa e aqui, eficaz, Pai, é mais podemos só forte, deixar, é mais Senhor, penetrante, as coisas que erradas, esmaga, meu Deus, oh, Deus, nesta noite, aqui, eu peço a sua palavra, meu Deus, aqui, fortalecendo, Senhor, cada vez mais, que o Senhor possa ter vontade, Senhor, ter prazer de vir, Pai, glorificar teu nome, Pai. as vacas dos currais, não alegria, nós ainda nos alegraremos no Senhor. O Senhor é o Deus de nossa salvação. Nós nos alegramos no Senhor. A sua alegria é a nossa força. Meu Deus, alegra o coração do seu povo, alegra o coração da sua igreja, alegra o coração dos seus servos. Enche de poder, enche de unção, enche de graça, enche de autoridade. Esta carta, meu Pai, aleluia, ela seja lida, ela seja, meu Pai, contemplada pelos ímpios, que as almas que perecem, meu Deus, sejam alcançadas por vós, céus, saqueia o inferno, meu Deus, desta noite. Esse aí é um povo, Pai, que o Senhor chamou, batizou, que o Senhor formou, meu Deus, poder do alto, poder dos céus, em nome de Jesus, nesta noite, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Aplaude a ele, depois ao Cordeiro de Deus que desceu do céu e que está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele vive para sempre. Bendito seja Deus. E assim que por favor, até aqui mesmo o Senhor, eu devolvo o microfone ao meu pastor Isaac, por favor, para fazer as considerações finais, avisos, enfim. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia!